Muito obrigado, Rose. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer revê-los. Muito obrigado pela oportunidade que nos é dada da reflexão. O item 5 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízos à sociedade e não as que só causam danos àqueles que as cometem. Deus, porém, quer o progresso de todas as suas criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes ao erro cometido são para ele uma advertência do mal que fez. Dão-lhe a experiência, fazem com que ele sinta a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de mágoas, sem o que não teria nenhum motivo para se emendar. Confiante na impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. A experiência, porém, algumas vezes vem um pouco tarde. Quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio, o homem então passa a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi a minha jornada. Ele também diz para si mesmo: perdi a minha vida. Porém, da mesma forma que para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido. Para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. O trecho lido fala para nós, dentro do grande ensinamento de que nós vamos colher aquilo exatamente o que plantamos, de que a justiça de Deus está muito acima da justiça dos homens. Nós não conseguimos, muitas vezes, de alguma forma, fugir daquilo que tem que ser quitado perante a lei dos homens. E alguns conseguem escapar, mas da lei de Deus ninguém foge, porque a lei de Deus está gravada dentro da nossa consciência. Então, os erros cometidos nessa existência, muitos já são colhidos, já são corrigidos, pagos nessa própria existência. E nós temos uma facilidade muito grande de romper a barreira, que é quando o meu direito termina quando começa o do outro. Muitas vezes nós não sabemos o limite, ou se o sabemos, o ultrapassamos a toda hora e a todo momento. Quantas vezes nós temos a certeza de que estamos dentro daquilo que é o correto e é necessário que se venha um esclarecimento de fora para que a gente possa entender o que é certo e o que é o errado. E aí, quando o trecho nos indica a reencarnação, como uma saída através do qual
nós vamos recuperar, numa existência posterior, os erros cometidos nessa, nós percebemos o quão maravilhoso é Deus, que nos permite, através de planos misericordiosos, pagar, através de suaves prestações, erros imensos que cometemos nessa própria existência. Nós, pelo tribunal da nossa consciência, é que nós seremos julgados, condenados, e nós próprios é que iremos aplicar a pena. Mas dentro de um contexto maior, nós entendemos a misericórdia divina. Um pouco que entendemos, já conseguimos perceber que ela ultrapassa o olho por olho, dente por dente. Ela permite que a gente vá lentamente se fazendo as pazes com a grande lei maior, com aquilo que é o certo, com aquilo que é o correto. Eu tive na minha avó materna um exemplo de uma pessoa correta, e ela me ensinou muitas coisas. 2 frases ficaram na minha vida para todo sempre. A humildade é a chave que abre todas as portas. E a outra frase: você nunca vai se arrepender de fazer o certo. Faça o que é o correto. E muitas vezes a gente fazendo o que é correto é interpretado pelo outro como um fraco, um bobo. Mas, na verdade, qual é o preço da paz? Se o preço da paz muitas vezes é o silêncio, faça o silêncio. Se o preço da paz muitas vezes é, como Jesus fala em seu Evangelho, entregar a capa, entregue a capa, entregue tudo aquilo que você tem, mas siga em paz. Então, temos em nossa existência muitas oportunidades de fazer o bem. E como dentro dos ensinamentos da doutrina espírita consta que fora da caridade não existe salvação, Deus e os bons espíritos permitem que nós possamos a toda hora ter a oportunidade de ajudar o outro, de socorrer o outro, de ajudar o outro. Nesses dias atuais, onde a fome aumenta consideravelmente, onde nem todos têm condições de terem sua mesa um prato de comida, temos nós a obrigação solidária de participar de movimentos como o realizado pela nossa casa, por exemplo, e outras religiões e outras casas também o fazem, de socorrer ao faminto, de socorrer aqueles que passam por necessidades. A nossa casa dá assistência não só às famílias que vivem no entorno e que são cadastradas conosco, mas também, por acréscima misericórdia de Deus, os recursos nos chegam para que possamos atender a 28 famílias que vivem numa região pantanosa, no bairro de Guaxindiba, aqui no município de São Gonçalo, bem pertinho do complexo penitenciário de Guaxindiba. São criaturas que vivem numa total miséria, sem ter absolutamente um prato de comida para comer. Então, aquilo que a gente dá, nós fazemos com amor, porque são irmãos iguais a nós, que precisam daquilo que nós estamos doando. E não há nada mais gratificante do que aquelas preces que sobem aos céus da noite, de agradecimento pelo gesto caridoso que a gente faz. Um pedaço de pão dado a quem tem fome é algo espetacular, porque aquela criatura estava dias sem comer. Então, que possamos nos movimentar e aderir a tarefas, mesmo que remotamente, ajudando aqueles que estão podendo sair à rua para ajudar. Porque tudo passa e esse momento da pandemia, isso vai passar. E nós teremos a oportunidade de dar continuidade às nossas tarefas em nossa casa de Deus. Mas, enquanto isso, que tenhamos a plena convicção de que toda ajuda que nos chega é encaminhada. São crianças que sorriem vendo os mantimentos chegando. Não querem nem saber dos brinquedos, estão precisando e olhando para os mantimentos que chegam. Então, que sejamos caridosos,
que façamos o bem, porque todo bem que nós podemos fazer volta para nós. Está lá na carta de Paulo aos Gálatas: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, que possamos fazer o bem e evitar com isso que a nossa conta no mundo espiritual cresça e sim diminua, fazendo bem sem olhar a quem, socorrendo, porque é assim que Deus, nosso Pai Celestial, age em nosso favor, nos ajudando a toda hora e momento. Vamos então à nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de nessa tarde estamos reunidos virtualmente na tua casa de Batuíra para orar em favor dos que sofrem, para orar em favor de nós aqui reunidos em teu nome, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Que a tua misericórdia, Senhor, possa envolver a cada um de nós, assim como a todos aqueles que estão em sofrimento nessa hora. Que a tua misericórdia possa envolver, dando forças, bom ânimo, e que possamos aprender a colocar em prática tudo aquilo que o seu Santo Evangelho nos ensina. E tudo isso nós te rogamos, em nome do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos a participação e desejamos um excelente final de domingo. Muita paz a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado.